Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a correção das 4 perguntas que encerram o nosso 15º teste e se referem ao RISAE, não é? Isso dito, vamos nele. O RISAE é aquele de 2020, que nós já sabemos. Todos os nomes, se é que eu coloquei nomes, são referentes às princesas da Disney. Foram essas referências. Não tem ninguém que você conheça aí nessa prova. E vamos à questão 297. Diga se é verdade ou mentira, não é? Vamos lá. Conceituais, questões conceituais. As providências de âmbito geral relativo ao falecimento de militar são estabelecidas em um instrumento legal, uma norma, emitido pela DIRSA. Mentira. É pela DIRAD, e ela é responsável pela normatização das atividades funeral no âmbito da aeronáutica. Mentira, é DIRAD. Compete à OM, a que pertencia o militar, a participação à família e a coordenação das providências relativas ao velório, ao transporte do corpo, às honras fúnebres e aos atos religiosos e ao sepultamento. Certíssimo. Muitas dessas atividades não serão executadas pela OM a que ele pertencia, mas serão coordenadas, serão startadas, serão providenciadas pela OM. Está certinho, tá? A comunicação para o sepultamento e para os atos religiosos, em caso de falecimento em serviço, será realizada sempre em nome do comandante da OM? Não. Sempre em nome da mais alta autoridade existente na guarnição a que pertencia o militar. Mentira, F de mentira. Vamos ver a quarta. A OM a que pertencia o militar falecido deve remeter a DIRAP e não a PIPAR, dentro do menor prazo possível, o histórico militar ou o complemento desse histórico para ser facilitado e providenciado o andamento de processo de pensão. Mentira também, F de mentira. Falso, verdadeiro, falso, falso, letra alfa, né? Muito que bem. Essa estava fácil, Cláudio, eu sei. A ideia não é testar entre a gente e o conhecimento. A ideia é te preparar para passar na prova e te preparar para fazer essa prova, tá? Estar fácil significa que você está aprendendo o jeito de responder esse tipo de prova nossa, que se baseia nessas normas. O 274 vai dizer que essa normatização é responsabilidade da DIRAD, e essa ICA é a 143-2, tá? O artigo, então, estava errado a primeira, a segunda estava certa, e isso está no 276. O artigo 276 diz que compete ao OM a que pertencia esse militar exatamente a realização da participação à família, o comunicado, coordenação das providências com relação a velório, transporte do corpo, honras fúnebres, atos religiosos e sepultamento. O 278 diz que aquela nota de falecimento, né, que é isso, a comunicação para o sepultamento, em caso de falecimento de serviço, é realizada em nome da maior autoridade da aeronáutica existente na guarnição onde se realizam esses atos, tá? Então, se ele for, me parece que na pergunta eu também botei onde, da OM que ele servia, alguma coisa assim, né? Não, é da guarnição onde os atos acontecerão. Se mesmo que ele servisse no Rio, se o enterro fosse em São Paulo, a nota de falecimento sai em nome do mais antigo, do maior autoridade da guarnição de São Paulo, tá? É de onde serão realizados esses atos, tá? Vamos lá. 282. A OM a que pertencia o militar deve remeter a DIRAP, o histórico ou o complemento do histórico que está faltando para que o processo seja agilizado, processo de pensão. Então, falso, verdadeiro, falso, falso, letra alfa. Vamos para 298. Cláudio, você não vai perguntar se tem recurso? Não. Se tiver, por WhatsApp, né? Senão eu vou ficar chato aqui repetindo. 298.
De acordo com Risaé, marque a única correta, ou seja, 3 estão erradas. Vamos ver quais estão erradas e quais estão certas. Ocorrendo o licenciamento antes de completar o primeiro período aquisitivo, o militar fará jus aos direitos remuneratórios relativos ao período proporcional de férias, conforme a legislação que trata da remuneração dos militares. Perfeito. Isso daí foi muito bem atualizado. Tínhamos problemas no Risaé que existiam no passado, as versões anteriores, que tratavam de forma errada, aí o cara saía sem completar o primeiro ano, que é o primeiro aquisitivo, não tinha direito, porque as SPM entendiam dessa forma, conforme estava escrito, o cara entrava na justiça e ganhava. Hoje em dia, é aquilo que eu sempre falo, muitas autoridades acham que, porque não está escrito numa norma interna da FAB, não tem a obrigação de cumprir, mesmo que esteja escrito numa lei, não é? Então, quando se traz para dentro do nosso âmbito, do âmbito da nosso não, no âmbito do Comando da Aeronáutica, facilita a compreensão de algumas autoridades, e foi isso que o RISE fez com relação a essa matéria. Então, isso daí é verdade. A letra A é que está certa, vamos ver se tem outras certas, né? Para fins didáticos. A concessão de férias a comandante de OM é atribuição da autoridade imediatamente superior na cadeia de comando, e não do CONGEP, né? A não ser que o comando imediatamente superior na cadeia de comando a esse que exerce o cargo de comandante seja o CONGEP, mas não é regra sempre ser o CONGEP, né? Se o cara for diretor de um hospital, quem vai lhe conceder férias é o diretor da DIRSA. Se o cara for diretor de um parque, vai ser o cara da DIRMAB, né? Então, está errada essa. Letra C. O militar cuja movimentação tenha sido publicada em boletim interno próprio da OM apoiadora e estava em férias, deve interrompê-lo. Não vou nem continuar. Não vou nem continuar. Ele não deve interromper. Se ele estava de férias quando foi publicada a sua movimentação, ele deve finalizar, continuar até acabar suas férias, sem interromper, normalzinho, vai tirar as férias. Depois, sim, ele inicia o processo de desligamento dele. Tá? Está errada a terceira. Vamos ver a quarta. A movimentação de pessoal militar da aeronáutica é realizada por intermédio de decreto presidencial, nos casos de provimento de cargo de chefe de gabinete de OM, cujo comando é de oficial-general. Vejam, não é o cargo do oficial-general, é o chefe de gabinete desse oficial-general. Tá? Não é nomear o oficial-general. Se fosse, seria decreto presidencial, né? Toda movimentação de oficial-general é decreto presidencial. Mas é a nomeação do chefe de gabinete desse cara. Aí cabe ao comandante da aeronáutica, e não decreto presidencial. Tá bom? Está errada também. Realmente, a única certa era a letra alfa, que é uma matéria nova, trazida no RISAE mais recente, de uma forma juridicamente corretíssima. Onde estão esses artigos? Vamos lá. Eu botei na sequência dos artigos, está aqui. No 355, vai dizer, que trata de férias, vai dizer, no parágrafo 4º, ocorrendo o licenciamento antes de completar o primeiro aquisitivo, ele faz jus aos direitos remuneratórios de maneira proporcional, tá? Relativo ao período proporcional de férias. Faz jus, sim. Então, estava certa a primeira. Vamos ver o porquê que a segunda estava errada? Artigo 377 vai dizer que, via de regra, a autoridade competente para conceder férias é o comandante da OM. E, parágrafo 1º, a concessão de férias a comandante da OM é atribuição da autoridade a qual estiver diretamente subordinado administrativamente, conforme eu dei exemplos quando respondemos a pergunta. O 348 vai dizer que o militar cuja movimentação
foi publicado em boletim interno e ele estava em gozo de férias, deve completar as férias, normalzinho. Depois, ele se apresenta para startar o processo de desligamento dele. A movimentação de pessoal da aeronáutica está lá disciplinada no artigo 222. O inciso 2, que são aquelas movimentações cuja competência é do comandante da aeronáutica, são 11 motivos. A de alínea G, Golf, é para o cargo de chefe de gabinete de OM, que é comandada por oficial general. Letra alfa era a única certa. Já que vocês reclamaram, eu vou falar agora. Dúvidas? Passem o WhatsApp. 299, para ficar bonito. Diga qual assertiva está certa e qual está errada. Quando o militar... Aqui eu peguei o inciso 1 e o 2, que tratam de matérias interessantes, só que, observe bem, a de inciso 1 trata de promoção, que é algo que não mudará. A promoção de alguém a um nível superior ao do comandante não será revertida. Já a de número 2, ela está trazendo uma situação em que o comandante foi substituído, e essa substituição de caráter eventual ou interino, mas ele vai voltar. Tá? São situações parecidas, mas que são iniciadas por situações diferentes. Por isso que eu coloquei as duas aqui, para você, na tua revisão, massificar essa informação. Quando o militar for promovido a posto superior ao do comandante da OM, nesse caso, ele passará a situação de adido ao escalão imediatamente superior, na respectiva cadeia de comando, até que ele seja movimentado. Né? Vejam, imagine um diretor de hospital, é sempre o exemplo que eu dou, que é um coronel. Um coronel que já tinha ali 6 anos de coronel. É possível? E subordinado a ele, aí eu vou criar uma situação hipotética, subordinado a ele, o 02 dele era um coronel aviador, que estava ali escondido para esperar a promoção a brigadeiro. E era mais moderno, o comandante do hospital tinha 6 anos de coronel e ele tinha 4, digamos, 5 anos. E ele foi promovido a brigadeiro, vocês sabem que o aviador, a promoção é muito mais rápida. Vejam, ele era o 02 e agora é superior ao 01. Eu vou vinculá-lo. Então, não tem como. Eu vou criar situações administrativas, disciplinares, penais, constrangedoras. Não tem como, não existe isso, é quebra de hierarquia. O que eu faço? Eu vinculo ele à DIRSA, no meu exemplo, tá, hipotético. Eu vinculo ele à DIRSA, adido ele à DIRSA, até que a situação seja resolvida, porque na DIRSA tem um major brigadeiro, tem um monte de brigadeiro mais antigo que ele. Um monte não, pelo menos 3 brigadeiros mais antigos que ele, que já eram brigadeiros, e tenho lá um major brigadeiro. Então, o problema de hierarquia não vai ter, tá? É isso o inciso 1. Mas vamos ver o inciso 2. Estava certa, tá? Está certo, o inciso 1 está certo. Inciso não, assertiva. Assertiva segunda. Quando, por motivo de substituição do comandante da OM, permanecer no OM oficial de outro quadro, de grau hierárquico superior ao do substituto, o mais antigo fica adido ao escalão superior, continuando trabalhando na unidade ou órgão a que pertence, até que o comandante retorne. Ele não vai ser movimentado, mas ele vai ficar adido para evitar também questões de hierarquia, mas é um momento transitório. Aquele da promoção, não. É em definitivo até ele ser movimentado. Aqui, não. Enquanto perdurar essa substituição, ele fica vinculado para não quebrar a hierarquia. Porém, ele continua trabalhando naquela OM. Quer ver? Eu vou te dar o exemplo. Já aconteceu, eu já vivi. Esse exemplo eu já vivi. Para ser diretor de parque, tem que ser oficial aviador ou oficial engenheiro. Houve um tempo, durante um bom tempo, em que o 01 era aviador, o diretor do parque, brigadeiro aviador. O 02 era um coronel intendente. Ele chefiava a DA, mas era o 02 na antiguidade, lá na precedência. E o 03 chefiava a divisão técnica, era ele um coronel aviador. Quando o 01 saía de férias ou se afastava temporariamente, o 02 não podia substituí-lo porque não tinha a qualificação de ser aviador, intendente.
Então, o 03 substituía o comandante. Nesse período, o 02, que não assumiu o comando, ficava vinculado à DIRMAB, ficava adido à DIRMAB, mas continuava trabalhando no parque. Tá? E aí é o seguinte, eles têm uma relação de hierarquia que deve ser respeitada, porém, funcionalmente, vai haver uma precedência funcional daquele 03 que assumiu a direção em substituição por um tempo. Tá? O 02, que ficou ali vinculado a ele, vai ter que cumprir todas as ordens funcionais que ele der. Tá bom? Muito bem, está certa a segunda, sim. A terceiro, sargento Ana, que exercia um cargo que não possuía carga nem recurso financeiro em sua responsabilidade, deixou de pertencer ao efetivo do CGABEG e foi transferida para o Hospital dos Afonso. Ambas as OMs estão no Rio de Janeiro. Esse dado não interfere em nada do que eu quero, porque eu não vou falar de trânsito, eu vou falar de desligamento. Não interfere se é para a mesma localidade ou para outra. Mas eu botei só para te deixar bolado na leitura. Nesse contexto, é correto afirmar que o prazo para desligamento, ou seja, entre a exclusão e a sua desvinculação completa da OM, é o desligamento, será de 10 dias a contar de sua exclusão? Não. Será de 8 dias úteis. Lembrando que o prazo de desligamento são sempre dias úteis. 8 para quem não tem carga, tudo útil, tá? 10 para quem tem carga ou recurso financeiro. 25 para ACI ou detentor de carga de almoxarifado. E 30 para agente diretor, tudo dia útil. No caso, como ela não tinha carga nem recurso financeiro, serão 8 dias. Está errada a terceira assertiva. A resposta é letra delta. Somente a terceira está incorreta. Vamos ver os artigos, né? O 252 e o 272 falam daquelas situações parecidas. O 252 fala da promoção. Quando for promovido a posto superior do comandante, passará a situação de adido àquele militar ao escalão imediatamente superior naquela cadeia de comando. Lembrem daquele exemplo que eu dei do hospital e Dirsa, né? O 272 foi vida real minha, experiência própria, não que eu era, mas da minha OM que eu trabalhava, os 2 coronéis lá, quando havia a substituição do brigadeiro, diretor de parque. 272. Quando por motivo de substituição do comandante da OM, permanecer na organização oficial de outro quadro, de grau hierárquico superior ao substituto. Por que ele não entrou, Cláudio, se ele era superior? Porque ele não tinha qualificação para assumir o cargo. Quem tinha era o 03, entendeu? O mais antigo ficará adido ao escalão superior, continuando trabalhando naquela OM. Por quê? Daqui a pouco o comandante volta e tudo se regulariza. E veja o parágrafo único que eu deixei aí, apesar de não ser da pergunta, mas é importante para você visualizar. Nessa situação, os pedidos, lembram que eu falei da precedência funcional? Os pedidos de providência relacionados às suas atribuições lhes serão encaminhados em forma de solicitação e não poderão deixar de ser atendidos. Senão ele vai atrapalhar o governo daquele cara. Tá? Então, é precedência funcional aí, que claramente. Mas para fins de disciplina, penais, ele está vinculado à cadeia de comando superior. E o 244 vai falar daquele prazo para desligamento. Não importa se é para ir para uma OM na mesma localidade ou localidade diferente, não importa. Aquilo foi só goiaba que eu botei. O importante são os prazos de desligamento, né? A contar da exclusão. 8 dias úteis era o caso dela, quando não houver carga a passar. 10 dias, quando houver carga ou recurso financeiro, tudo útil. 10 dias úteis, quando houver carga ou recurso financeiro. 25 dias úteis, se for ACI ou detentor de carga de almoxarifado. E 30 dias úteis, se for agente diretor. Então, realmente, a primeira certa, a segunda certa e a terceira errada. A resposta correta é a letra delta. Muito bem, Cláudio. Cláudio, meu coração está apertado, porque chegamos no final da aula. Na última questão, eu sei.
Mas dessa vez você pode assistir quantas vezes quiser e não só ouvir, né? Porque eu vou disponibilizar até o final do mês de agosto, tá? Até o final do mês de agosto. Eu digo mais, se você quiser usar um desses vídeos aqui do YouTube, mandar o link para um amigo para divulgar essa minha turma, eu vou até agradecer, tá? Está autorizado. Estou dizendo aqui que está autorizado. Se você quiser mandar o link dessa aula minha do YouTube para um amigo seu, para que o incentive a fazer esse módulo comigo, vai me ajudar, né? Mais um aluno vai ser ótimo para mim e vai ajudar um colega, porque ele vai aprender a passar nessa prova. Vamos lá. Nos termos disciplinados no RISAE, marque a única e incorreta. E aqui foram atribuições, para a gente não ficar muito longe de atribuição, que é uma das matérias mais cobradas em nossa prova. Eu tenho uma dessas atribuições que está errada. E vejam, parece uma pegadinha enorme. Não minha, mas o texto lá do Risaé, tá? Porque não tem uma lógica assim técnica a essa atribuição que aqui está errada. Eu vou te falar já já. Vamos lá. Ao despachante de dia, entre outras atribuições, incumbe empregar corretamente as viaturas de acordo com a natureza e o tipo de missão. Perfeito. Por exemplo, eu ia fazer escolta às vezes com a minha equipe lá, com a minha patrulha, o cara me dava uma Kombi velha. Tá louco, né? Mandava voltar, falava, de jeito nenhum vou fazer escolta com Kombi. Ou, na época, vocês não eram nem nascidos, tinha uma coisa chamada auxílio transporte, que era um papelzinho que a gente tinha que ir num determinado local pegar, vários. Você trazia milhares de reais em vale-refeição, em vale-transporte, que era o nome. E na época eu era tenente, saía com a equipe de patrulha para pegar esse negócio numa Kombi velha, cara. Loucura. Às vezes eu ia fazer stand com 5 caras e ele me mandava stand de tiro para treinar com 5 militares comigo. Ele mandava um ônibus para 40 pessoas. É isso que o despachante tem que se preocupar, adequar, né? Missão, viatura. É verdade, é atribuição do despachante. Ao motorista de dia, essa atribuição aqui eu me preocupei para te deixar meio com dúvida com relação a esse tempo de antecedência aí, que está certo, tá? A letra B está certinha. Ao motorista de dia, entre outras atribuições, incumbe cumprir rigorosamente os horários e itinerários da ordem de missão, fazendo tudo, diligenciando para chegar aos locais previstos, no mínimo com 10 minutos de antecedência. Está certo esse prazo. Então, o motorista, para chegar na hora, significa chegar 10 minutos antes. O OPO, ao OPO, oficial de permanência operacional, entre outras atribuições, incumbe supervisionar o Centro de Operações Aéreas e Terrestres, COAT, para que sejam mantidos, atualizados, os quadros de controle de movimentos de aeronave. Certinho, corretíssimo. Cláudio, então é a última? A última que está errada? Sim. Porque, vejam, não é ao OCC, por incrível que pareça, que, entre outras atribuições, incumbe servir como elo entre os meios e missões fora de sede, com as suas alas e comandos superiores. Sabe a quem cabe isso? Ao adjunto ou oficial de comando e controle. Ele tem um adjunto e tem esse posto de serviço no RISAE. E é a ele que cabe essa atribuição. Estranho, né? Porque notoriamente é uma atribuição desse OCC mesmo, fazer esse elo, mas cabe ao adjunto. Então, e salvo engano, nós tivemos um aluno no ano passado que ele falou que na OM dele era o adjunto mesmo que fazia esse serviço, que era exatamente na prática cumprida essa determinação. Eu achei estranho, mas na dinâmica do pessoal da aviação deve ter uma lógica. Mas para a gente, a nível conhecimento geral, soa estranho no nosso ouvido, né?
mas por isso está errada. Não é ao OCC que cabe essa atribuição, é ao seu adjunto. Vamos ver os artigos e incisos, né? Botei na ordem que apareceu lá, tá? Ao despachante incumbe, são 11 atribuições. A de inciso 5, empregar corretamente as viaturas de acordo com a natureza e tipo de missão. Ao motorista de dia, artigo 99, são 13. E lá de inciso 8, fala da antecedência mínima de 10 minutos para cumprir o horário. Ao OPO, está lá no artigo 53, são 10 atribuições. A de inciso 5, realmente é verdade, supervisionar o COAT para que sejam mantidos os quadros de controle de movimento de aeronaves atualizados. É verdade. O 106 trata do adjunto ao OCC. São 5 atribuições e a de número 4 é verdade, olha aí. Servir como elo entre os meios e missões fora de sede, com suas respectivas alas e comandos superiores. Então, se era o adjunto e eu disse que era o próprio oficial, está errada a letra delta. Terminamos a nossa correção. E veja, se liga aqui. Eu vou te mandar, vou disponibilizar esse vídeo. Pode divulgar esses links que eu te der, para ver se a gente ganha mais alunos, né? Vai ser bom para mim e talvez você ajude um colega. Se você gosta, passa para um colega. Se não gosta das minhas aulas, passa para o inimigo, né? Para derrubar ele, se você não gosta. Mas eu acho que todo mundo gosta. Eu agradeço a Deus por isso. Olha só, vou te mandar o áudio também, na quinta-feira mesmo. Se você não está assistindo na quinta, você já recebeu o áudio, o gabarito. Fiquem com Deus. Um beijão, um abração, um apertão de mão do Cláudio e até a nossa próxima oportunidade, né?